quando o homem falha? E quando ele não consegue? E quando vem a disfunção erétil, a vergonha, o constrangimento, ou quando ele não consegue chegar até o final? Muitos homens sofrem de inadequações e disfunções sexuais, mas isso tem solução. E é com muita alegria que eu quero te dizer, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Entre Nós. Cá entre nós, eu sou a Ariane Marques, sexóloga cristã, mãe, escritora, filha amada de um Deus poderoso. E aqui nós falamos de sexualidade com leveza, bom humor, esclarecendo tudo que você precisa saber e ainda por cima com princípios. Hoje eu recebo um homem de Deus que eu e a minha família admira. Ele é médico, urologista e especialista em sexologia masculina. Doutor Estevão Amin, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, Ari. É um prazer estar aqui com você e com você aí de casa e poder trazer um pouquinho do que é saúde masculina, o que a gente tem, o que não tem, desmistificar algumas coisas e, é claro, com muita leveza e também à luz da Bíblia. Uau! Eu me alegro muito com esse programa e eu já quero te pedir, você que chegou aqui na Fan TV, no programa Entre Nós, nós vamos falar de um assunto que em muitos lugares você não ouviria, principalmente com um especialista, que é uma referência no Brasil, onde muitos pacientes vêm de vários lugares para ter ali, né, a sua sexualidade alinhada. Ele tem transformado a vida de homens, porque de verdade, um homem com a sua sexualidade saudável é tudo de bom, mas um homem com a sua sexualidade adoecida, fragilizada e às vezes disfuncional, leva até alguns homens a pensarem em algo muito ruim, tirar a própria vida. Eu, como sexólogo, ouvi muitas histórias ao longo dos anos, mas hoje eu quero aprender e ouvir muito dele. Doutor Estevão, primeiro, por que essa profissão? O que acendeu no seu coração o desejo de, né, se tornar um médico referência, né, na restrição da saúde masculina? Ari, eu vou te falar que lá quando eu comecei a fazer medicina, eu sempre gostei muito da parte da pediatria, de esportes. E quando eu me encontrei com a minha mãe, uma vez com um problema de saúde, e aí foi a primeira vez que eu fui num centro cirúrgico. E quando eu entrei no centro cirúrgico, na cirurgia da minha mãe, inclusive, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a querer estudar um pouco mais sobre cirurgia, entender as partes cirúrgicas, quais eram as especialidades cirúrgicas. E aí, nesse meio tempo, eu decidi fazer cirurgia geral, que é o primeiro passo para qualquer subespecialidade cirúrgica. E nisso, eu queria era cirurgia plástica nesse momento. Por exemplo, vou fazer cirurgia geral, vim para São Paulo, sou do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, eu falei assim, vou fazer cirurgia plástica lá. E nesse meio tempo, estudando, passando nos ambulatórios, porque quando a gente começa a nossa formação de cirurgia geral, a gente tem que passar no ambulatório da cirurgia pediátrica, da cirurgia cardíaca, seja da cirurgia torácica, enfim, a gente vai passando em vários, e dentre esses eu encontrei a urologia, que muitos não sabem, mas é uma especialidade cirúrgica. Então todo urologista, ele é um cirurgião. E nesse meio tempo eu comecei a perceber que no ambulatório da urologia, no consultório, existia uma especialidade que lidava muito com os homens, da parte tanto de reprodutiva, então pacientes, homens que queriam engravidar, mas também homens que enfrentavam a dificuldade de ter ereção ou alguma curvatura, alguma doença ali nas partes íntimas. E nesse meio tempo eu comecei a identificar o quê? Que aquele homem que buscava ajuda, ele normalmente estava inseguro, preocupado, e ele via no seu médico, no urologista, não só apenas um médico, mas alguém também que se tornava um amigo ou alguém que às vezes ele não se abria nem para pessoas, nem para sua própria esposa, ele tinha vergonha de relatar alguma coisa, e no próprio consultório ele falava isso. Isso foi mexendo comigo, Uau. Trazendo essa transformação, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E a partir desse momento eu decidi fazer urologia e seguir também para essa área de sexualidade. O que é mais lindo é que você entendeu que essa dor também era uma dor que muitos homens iam precisar confiar. Sim. Porque uma das coisas que eu vejo nitidamente, né, e aqui nós estávamos nos bastidores conversando, ele falou assim, Ari, essa área médica ela é uma área confidencial, ela é um lugar de segurança e o homem precisa sentir isso. A propósito, você que está aqui com a gente, de repente você é a esposa, você precisa compartilhar esse programa com seu marido, né? Ou Entre Nós é um espaço seguro e ter esse médico que é uma referência aqui conosco é algo muito especial. Doutor Estevão, hoje, quais são as disfunções mais comuns que aparecem ali no seu consultório? Disfunções, inadequações? Tá, olha, basicamente as duas principais que vão acometer o homem vai ser a disfunção erétil, então aquela que a gente define que é aquela dificuldade do homem conseguir namorar e ter uma relação satisfatória, e a ejaculação precoce, que é o quê? Aquele homem
que chega mais rápido no orgasmo, digamos assim, e aí acaba trazendo um desconforto para o casal. E aí essas são as duas principais disfunções que eles acabam procurando. E isso acaba mudando muito também com a cor da faixa etária. Então homens, às vezes mais jovens, têm aí uma relação mais com ejaculação precoce ou uma disfunção erétil de uma origem psicológica, seja por nervosismo, tensão, comparação. E os mais velhos relacionados a problemas de saúde, como diabetes, pressão alta. E aí a gente acaba sendo as duas principais, eu falo que são as duas principais questões que os homens acabam procurando. E é importante trazer esse alerta, porque quando eu escuto o doutor Estevão falar, principalmente você homem, né, tá aí nos ouvindo, não, eu não tenho mais idade, não, é por conta da diabetes, não, é por conta da hipertensão, né, da pressão arterial estar desregulada. É verdade que, de fato, algumas patologias, elas vão interferir, sim, né, na qualidade de ereção, no desempenho sexual do homem, mas tem solução. Procurando o profissional certo, né, tem solução. Sim. Muitos homens, inclusive, desanimam, né, pensam, não, já tentei de tudo, porque tomou ali uma medicação sem orientação médica, às vezes tomou, né, uma medicação para ereção, não vou nem falar o nome aqui, porque não pode. Mas, sim, na verdade, tem vários outros tipos de tratamento. Agora, uma coisa também que eu quero já trazer como pergunta, é muito comum alguns homens perceber que com a idade ou por algum fator, ele começa a ter ali um entortamento do corpo peniano. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, acho que é legal trazer essa informação para as famílias. Existe uma doença que a gente chama de doença de Peyronie, que seria o quê? Ela é causada, a principal hipótese, por microtraumas no pênis. E esses microtraumas acabam gerando o quê? Uma fibrose, uma resposta inflamatória, e acabam gerando uma curvatura. Podendo ser essa curvatura leve, grave e até, em alguns casos, de 90 graus para mais. E isso gera um desconforto na hora da relação sexual, pode gerar dor na parceira, pode até gerar disfunção erétil, inclusive. Então é uma doença que acontece, que tem tratamento, tá? E é muito importante procurar um médico. Eles têm homens que ficam com vergonha, então começam a evitar a sua parceira por conta daquela vergonha e perdem o interesse na atividade sexual, gerando aí um grande problema no relacionamento, sendo que é algo que poderia ter tratamento. Isso é muito... E olha que legal. Sim. Tem tratamento, tem solução. Isso é o que mais me alegra, meu Deus. E é muito interessante que você comentou sobre os remédios e tratamentos, porque muitas vezes esse homem tem tanta vergonha que o primeiro lugar que ele vai buscar é a internet. Então, acaba pesquisando na internet. Hoje, com inteligência artificial, a gente consegue ter algumas coisas bem legais, mas é fundamental procurar um especialista. Por quê? Muitas vezes na internet você vai ver promessas milagrosas, suplementos milagrosos, e esse homem acaba tomando achando que aquele é o tratamento porque viu uma propaganda e acha que aquilo resolve, e aí não resolve, fica frustrado, triste, deprimido. E pensa que não tem solução. Porque daí ele passa a acreditar, eu já tentei de tudo. O que é o tudo? Inclusive, fica esse alerta aqui, né? O que é o tudo que você já tentou? Sim. Doutor Estevão, tem a ver com idade? Traz essa clareza, a disfunção erétil, né? Não ter a ereção e não conseguir manter, ou a ejaculação precoce, enfim, a ausência de ereção no geral, tem a ver com idade? Tem, pode ter relação. Agora, eu gosto de... Quando a gente pega a disfunção erétil, a gente bota várias questões dentro de um saco só. Então, o que eu gosto de trazer, sabe, Ara? Explicar normalmente para os meus pacientes. Eu gosto de pegar a disfunção erétil e a gente tem a classificação dela de 3 áreas. Então, a gente tem a disfunção erétil psicogênica, que seria aquela ligada com ansiedade, preocupação, questões com relação a desempenho. A orgânica, que aí pode estar ligado a uma cirurgia que fez a retirada da próstata, diabetes, pressão alta, aquele homem que fuma, que tem colesterol exacerbado, e a mista, que seria uma mistura das duas. E o que normalmente a gente vê? Homens mais jovens têm uma tendência a terem disfunções eréteis psicogênicas, ser mais psicogênicos, seja por ansiedade, preocupação, dívidas, trabalho, muitas questões que acabam influenciando. Homens um pouco mais velhos, aí eu já falo a partir dos 50, 60, 70 anos, já deu um tempo maior de você ter causas orgânicas. Então, aquele diabetes mal controlado, aquela barriguinha que está acima, que vai acumulando colesterol, vai acumulando placas nos vasos sanguíneos, impedindo a circulação, a pressão alta. E a mista, que é o quê? Acaba sendo um pouquinho dos dois. Que eu falo que a grande maioria dos homens, sejam eles jovens ou adultos mais velhos,
vão ter aí a questão mista muito importante. Por quê? Mesmo que tenha uma causa orgânica, ele vai ficar com receio antes ali da hora H, de será que vai funcionar, não vai funcionar? E agora, como é que vai ser? O que a minha esposa vai pensar? E se eu falhar, o que... E aí ele entra nesse círculo vicioso, e aí isso acaba gerando ainda mais preocupação e frustração. Que esclarecedor, meu Deus, eu fico assim impactada, sabe por quê? Existem realmente muitas informações erradas, nós precisamos levar isso a sério, informações erradas e até mesmo erradas, e eu vou dizer que uma forma, né, assim, um molde de solução para cada caso. E quando você vai ali diante de um profissional, ele vai investigar a causa, ele não vai simplesmente passar uma medicação se ele é um bom profissional sem fazer exames, sem investigar. Então é muito legal ouvir isso, porque pensa, pode ser de fato algo emocional, psicogênico, pode ser algo que é físico, é orgânico, nós precisamos procurar um profissional. Doutor Estevão, quando você falava, por exemplo, sobre a retirada da próstata, muitos homens têm condicionado na mente dele que assim, retirou a próstata, acabou, não funciona mais. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Não, gente, olha só, a cirurgia pro câncer de próstata, que é normalmente a retirada da próstata, a gente chama prostatectomia radical, ela não necessariamente vai gerar uma disfunção erétil. Tudo vai depender de quê? Depende do grau desse tumor, se ele está mais avançado ou não, se ele está invadindo alguma estrutura próxima. Depende da qualidade da ereção desse paciente antes da cirurgia. Então, às vezes, esse homem já estava com aquela ereção mais ou menos, faz a cirurgia e acaba tendo, sim, um somatório. Mas não necessariamente todo homem que vai ser submetido a essa cirurgia vai ter disfunção erétil. Isso é um mito, tá? Mas alguns podem ter, sim. Uau! Então é importante trazer essa clareza, porque alguns homens eles vão ficar ali com aquela insegurança, né? Como a vasectomia. Meu Deus, como eu escuto, como eu escuto isso. Não, eu sou homem, ninguém toca aqui. Negócio de vasectomia, gente, vasectomia é bênção de Deus. Eu levanto a bandeira, façam vasectomia, homens, porque isso é bênção. Tem risco de, após a vasectomia, não funcionar? Conta tudo aí. Não, olha só, eu sou um entusiasta da vasectomia. Comparado com a cirurgia feminina, gente, é muito mais simples. Assim, é uma cirurgia de pequeno porte. Normalmente você vai fazer em sistema ambulatorial, então o homem opera no dia de alta, está de alta no mesmo dia, tá? Você liga apenas um canal que se chama ducto deferente. Esse canal, pessoal, o que ele é? A gente tem o testículo, que é onde produz o espermatozoide. Ele sai do testículo da fábrica, eu gosto de falar, ele vai para o estoque, que se chama epidídimo. É uma estruturazinha que está no testículo aqui e fica bem acima dele, chama epidídimo. E do epidídimo sai um tubinho, um canal, chamado ducto deferente, que seria a rota ali por onde esses espermatozoides vão passar. E o que a gente faz na cirurgia? A gente liga essa rota. Então a gente impede a passagem do espermatozoide. A gente não vai mexer com fluxo sanguíneo, a gente não vai mexer com produção de testosterona, a gente não vai mexer com nenhuma inervação aí do seu amigão, do tudão, né? É isso mesmo. Então, nada disso vai afetar, sabe, a ereção. E aquilo, a recuperação. Esse homem, em 3 a 5 dias, ele já está de volta ao trabalho sem nenhum problema. Ele já está voltando, às vezes, à sua atividade física, jogando futebol, indo na academia. Então, assim, é um procedimento muito mais simples do que o que a mulher tem que ser submetida. Completamente então, assim, mulheres, né? incentivem os seus homens a fazerem a vasectomia. Olha, aqui no programa Entre Nós somos a favor da família. E isso é muito importante, trazer essa clareza, né? Como especialista, homens, a vasectomia é bênção. Se de repente realmente não querem ter mais filhos, chegaram a esse denominador comum. Eu sou muito a favor e, olha, nós ouvimos uma referência, né, nacional trazendo essa informação. Doutor Estevão, isso nem estava no nosso repertório, mas eu senti te perguntar. Como nós podemos orientar os pais sobre como eles podem ter uma noção de orientar os filhos ou observar o crescimento peniano dos filhos? Eu recebi há uns dias atrás, e me veio essa lembrança aqui, uma mensagem no Instagram de uma mãe dizendo que o filho dela de 11 anos de idade, eu não me lembro, mas ela reclamou que era bem pequeno, não me lembro o quanto ela colocou de centímetros ali, mas ela trouxe uma informação de mãe desesperada, né? Eu sei que a maioria das vezes é o pai que se preocupa mais com a saúde íntima do filho, com o desenvolvimento daquela criancinha, mas tem alguma orientação que nós poderíamos deixar para os pais com relação a isso? Primeiramente, o pai e a mãe, vocês são ativos e fundamentais no desenvolvimento da criança, do seu filho. Então vocês têm um papel fundamental. E desde o acompanhamento da criança com o pediatra, isso é fundamental. A criança deve passar no pediatra pelo menos anualmente para ver se está tudo bem. E quando a gente vai falar da parte genital, isso se tornou um boom nas mídias e muitas pessoas começaram a falar e as pessoas começaram a ter
uma atenção a essa questão, que é legal, muito importante, mas também começou às vezes a ficar uma obsessão. Então muitas das coisas muito do desenvolvimento que é normal às vezes a criança ter, os pais começaram a problematizar. E por que isso? Porque às vezes não tem um acompanhamento adequado com um pediatra que olha, que mede. O pediatra ele precisa examinar a parte genital do menino, da menina. Então, assim, quando a gente vai avaliar as questões genitais, existe uma classificação que a gente vai avaliar o desenvolvimento da criança. Então a gente avalia desde pelo pubiano, pelo na axila, tamanho peniano, a gente compara isso com a idade da criança, desenvolvimento do testículo. Isso é uma coisa que às vezes passa despercebido, que é o quê? Perceber se o testículo da criança fica na bolsa escrotal. E a gente percebe que às vezes tem crianças que esse testículo fica na região inguinal, e isso causa o quê? Pode causar esterilidade, problemas para engravidar, pode até gerar degenerações tumorais, então aquilo pode virar um tumor. Então é muito importante o pai, você olhar ali, ver se o testículo do seu filho está na bolsa escrotal durante o desenvolvimento. Eu acabo pegando homens mais velhos, quando querem ter filho não conseguem, e vai ver, podia ter sido resolvido isso lá na infância. Mas, tem assim, um período para que seja resolvido, assim, período... Depende do tipo mas o ideal é entre ali os 2 primeiros anos no máximo, dependendo do caso. Então, o início do acompanhamento pediátrico, o início da criança, do acompanhamento dele no pediatra é muito importante. Então, e fica um alerta para os pediatras, sim. né? Inclusive a esposa do Dr. Estevam é uma pediatra Sim. também incrível, né? E é importante, de repente, você que está nos ouvindo, trazer essa pergunta para o pediatra que atende os seus filhos, sim. né? Que atende o seu filho em especial, olha, como que tá aqui? Porque às vezes você não tem esse conhecimento e esse alerta é muito importante. Exato. Né? E aí o tamanho peniano, ele vai analisar com todos esses fatores. Porque às vezes a criança ela vai ter 9 anos e a gente tem a suspeita, tem um micropênis? Será que é um micropênis mesmo? Ou é o parte do desenvolvimento? Aí você vai olhar, não tem nem pelinho debaixo do sovaco, não tem das axilas, não tem nada. E aí você fala assim, poxa, mas o pênis tá compatível com o desenvolvimento, isso vai crescer. Ou também pode ser alguma alteração que a gente já identifica precocemente e consegue fazer o tratamento. Eu ouvi uma vez que a criança que ela toma o leite de soja durante toda a infância, porque, né, intolerância, enfim, a alergia ao leite normal, que isso são um dos fatores que podem, né, alterar o desenvolvimento do crescimento peniano. Isso é uma verdade? As pessoas comentam muito do leite de soja por conta da questão dos estrogênios que podem ter ou não. Tem algumas coisas que trazem sim, mas o consumo normalmente teria que ser um consumo significativo. Então, o que é? Às vezes criança mais obesa. Então, isso tudo que a gente tem que estar identificando. Às vezes a obesidade infantil pode contribuir com o desenvolvimento peniano. Então, crianças, sempre falo, o sobrepeso e a obesidade infantil é algo que a gente tem que combater na infância. Então, isso pode levar não só a questões relacionadas, talvez, com o desenvolvimento sexual, mas também com diabetes, pressão alta, vários problemas futuros que a gente conseguiria combater nessa infância. Então, a obesidade infantil é um alerta que a gente precisa combater sim, porque isso vai impactar o seu filho. Doutor Estevam, fala um pouquinho pra gente sobre a questão dentro da área clínica ali, como médico, especialista em sexologia, sobre a pornografia. Esse conteúdo adulto, ele pode de fato gerar, né, ser um dos fatores de disfunções sexuais no homem? Enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Nossa área, quando a gente traz sobre pornografia, a gente vê que eu acho que é um dos grandes um grande mal da nossa sociedade hoje em dia. Com a internet, a gente teve muita coisa boa vindo, mas também a gente vê muita coisa ruim. Eu falo que antigamente, para o homem ter acesso, ou a criança, a algum conteúdo adulto, ele precisava se expor de ir numa banca de jornal, às vezes comprar alguma coisa, ou entrar numa locadora, teria que se expor, teria que entrar na sessão, teria que pegar a fita cassete, ir até o balcão. Isso tudo gerava um constrangimento naquele momento, que às vezes até impedia esse homem de consumir. Agora, com WhatsApp, celular, internet no celular, na palma da mão, esse acesso ficou muito mais fácil. A gente vê que crianças, hoje a média que elas acabam acessando aí é de 7, 8, 9 anos, já estão acessando algum conteúdo pornográfico. E o que isso gera de prejuízo? O primeiro que entra, a gente sabe, da parte espiritual, que isso acaba envolvendo, as legalidades, todas as coisas que envolvem. Tirando essa parte espiritual, a parte psicológica, o quê? Comparação. Então, foi o que? Mês passado, eu recebi um homem no meu consultório que devia ter uns 65 anos. A queixa dele, ele queria saber se o tamanho, eu falo do motor dele,
era normal. E era plenamente normal. Então, assim, um homem de 65 anos. E qual que era a base dele? Porque ele via vídeos e ele achava que o tamanho. Então ele chegou frustrado, desanimado. E quando você faz, cheguei para ele e falei assim, olha, isso aqui tá normal, você está se comparando com, eu falo aqui, revista, filme pornográfico, eu falo que é igual ao filme do 007. É jogo de câmera, luz, é tudo programado. Você tem ali, eles pegam pessoas, às vezes que tem realmente, anatomicamente, são mais favoráveis, tem ali um tamanho maior peniano, sim, mas você tem jogo de luz, você tem, que não é a normalidade. E aí aquele homem fica assistindo o vídeo, consumindo aquilo, e aquilo se torna normal. Aí pensa, 65 anos, quantos anos talvez esse homem não vem com esse questionamento, até ele ter coragem de ir no médico ver se era o tamanho normal. Talvez ele estava ali há 10, 15, 20 anos, talvez tenham buscado várias coisas na internet para tentar aumentar. E eu até brinco, tá, doutor? Eu falo para colocar aonde? Porque o canal vaginal tem tamanho, né? O canal vaginal existe, o tubo vaginal tem um tamanho. Então é uma crença, assim, que vem de fato da imoralidade, da pornografia. Né? O canal vaginal em estado de repouso ele tem de 7 a 9 centímetros a média, né? Isso. Em estado de excitação, algumas mulheres vai ter 13 centímetros, 14, raramente, talvez chegue ali nos 15 centímetros, e daí de repente o homem tá querendo, né, ter algo de 20 centímetros para colocar onde? Exato, vai gerar dor, vai machucar. Vai gerar lesão no colo do útero. Exatamente. Então, além dessa questão da comparação, tudo começa a ter o quê? Às vezes ansiedade de desempenho, então pode gerar ejaculação precoce, pode gerar disfunção erétil, isso é muito comum. Por quê? O estímulo, a gente sabe, existe uns neurotransmissores no nosso organismo chamado dopamina. E o que acontece? A atividade, quando a gente vai consumir um conteúdo, quando a pessoa consome um conteúdo pornográfico, a liberação de dopamina é muito alta. Por quê? Ele consegue escolher o tipo da artista que ele quer, a forma, quantas, aonde, a fantasia que ele... E aí quando ele quer trazer isso para a vida real, ele não consegue. E às vezes ele acha que aquilo que acontece num filme é aquilo que a esposa dele deve reproduzir em casa. E aí vai gerar o quê? Frustração. Ele vai ficar com revolta, vai tratar a esposa de uma forma grosseira, de forma sendo grosseiro com ela, querendo que ela faça coisas que ela vai se sentir desconfortável. E aí ele perde o quê? Ele vai perdendo o interesse, porque ir pro filme é muito mais interessante do que ter a relação. Ter a relação em casa, eu falo que dá trabalho às vezes. Ele vai chegar, às vezes o homem é diferente da mulher. Não, você sabe muito. Então, por exemplo, eu brinco com... Fale isso é importante trazer, então, nossa. O homem é diferente da mulher. Eu brinco, você é homem aí, que tá vendo o programa, você deve entender isso. Você tá casado, aí é aquele dia que você quer namorar. Você vai, acorda de manhã cedo, faz o café da manhã para sua esposa, atende, leva flores, compra tudo, faz aquele dia maravilhoso, chega em casa, abre a porta para ela, e aí de repente você deixou a cueca no chão. Alguma coisa gerou um desconforto, um aborrecimento, pum, foi por água abaixo e aquela noite você programou, que achou que ia ter uma relação sexual, não tem. Isso gera frustração, gera dificuldade, e isso acaba sendo, às vezes, para muitos homens, o quê? Uma fuga. E para a pornografia é muito mais fácil. Por quê? Ele não vai ter trabalho, ele vai ter uma recompensa imediata, e ele fala assim, que eu vou ficar me esforçando para namorar com a minha esposa, tendo tudo isso, é muito mais fácil fugir para a pornografia. Então, a gente fala, não caia e não busque esse tipo de recurso, porque é viciante, é uma ilusão. Vicia, você começa depois, a pressão que se coloca na masturbação, por exemplo, não é compatível com uma atividade sexual normal, então a pressão, a velocidade que o homem acaba utilizando, então isso tudo vão gerando complicações. E além de gerar essas disfunções sexuais, a pornografia também, pegando, né, um gancho do que o Dr. Estevão está falando, ela também vai gerar danos neurológicos, danos, para você ter uma noção, tem uma pesquisa que comprova que o consumo de pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. Olha isso. Prejudica a plasticidade neural. O consumo de pornografia ele também vai deturpando a nossa mentalidade com relação ao outro. Nós vamos ficando, gera muita ansiedade social, ficamos sem paciência com o filho, sem paciência com as pessoas, e uma série de outras coisas, como por exemplo, os estudos comprovaram que consumir pornografia também pode despertar na pessoa o desejo de ter relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Claro que, enfim, essa é uma das coisas que a pesquisa traz, nós estamos aqui julgando, mas aqui, cá entre nós, eu quero te falar, talvez você tenha fragilidade nessa área, seja você mulher ou homem, aqui é o nosso espaço, mas o nosso espaço de cura, de evolução. Deus tem um propósito para uma sexualidade. O que é melhor, uma mão, uma tela, ou o corpo da sua esposa, ou o corpo do seu marido, beijo, cheiro, conexão.
E como o doutor, que é uma grande referência no Brasil, está falando, esse é um dos vários, né, um dos maiores motivos hoje, ele receber homens ali, que não conseguem manter ereção, homens que têm uma série de disfunções, porque a verdade é que o nosso corpo, ele precisa, assim, ser treinado a fazer o que é certo, e a nossa mente também, né? Sim. Doutor Estevão, eu tô, assim, um monte de perguntas aqui, meu coração tá queimando, né? Vamos lá. Mas eu queria que... Tem dois temas aqui que chegam muito pra gente. Primeiro, sobre estética genital. Nós falamos de tamanho, né? E tem homem que pensa assim, não, mas o meu eu sei que é pequeno, então eu quero aumentar, quero melhorar o tamanho, o calibre. E ele, como médico cirurgião, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Olha, hoje, como a gente estava falando sobre tamanho, questões relacionadas até o tamanho vaginal, hoje a gente sabe que para a mulher é mais importante, traria mais prazer o diâmetro, a grossura, do que o comprimento, inclusive. Hoje, para a gente ganhar diâmetro, temos procedimentos seguros, existem preenchedores, então a gente utiliza aquele mesmo preenchedor que se coloca no rosto de ácido hialurônico, a gente consegue colocar na região e ganhar volume. E são resultados seguros, satisfatórios. Inclusive, se a pessoa não gostar, a gente pode reverter o resultado. Então a gente pode sim, ela não gostou, olha, não gostei, não estou satisfeito, pode reverter. E é aquilo, o corpo é um procedimento reversível e que tem um tempo de duração. Então assim como... E um procedimento indolor, né? Indolor. Porque os homens não gostam muito de agulha, não. A gente faz, claro, tem uma anestesia local, mas com anestesia local, em consultório médico se faz isso. E assim, é muito importante buscar pessoas habilitadas tecnicamente para fazer esse procedimento. Outras coisas que a gente acaba tendo, por exemplo, questões de retirada do excesso de pele. Então, quem tem um excesso de pele, a gente consegue fazer essa retirada. Tem alguns homens que se incomodam, às vezes começa a gerar mau cheiro, desconforto. Então, aquele prepúcio, aquilo que recobre a glândula, a gente consegue fazer. Outra questão que alguns homens se incomodam, muitos homens também, é às vezes que a gente fala a bolsa escrotal, fica pesada, comprida, a gente consegue fazer o que a gente chama uma escrotoplastia. Então é como se fosse um lift da bolsa escrotal. Então aquele homem às vezes mais velho, que começa a ter um volume maior na cueca, que gera um desconforto, às vezes gera um incômodo, a gente consegue. Então até a aplicação de botox também a gente consegue fazer. Então existem várias questões e os homens estão procurando isso porque a informação está saindo na internet, nas redes sociais. Então assim, os homens têm feito e com segurança. São procedimentos seguros que a gente consegue abordar e trazer aí o melhor da autoestima, melhor até da própria relação sexual do casal. Nossa, isso muda o casamento, né? Sim. Eu quero até trazer uma alerta. Cá entre nós, procura o profissional. Procura o doutor Estevão Amin, procura um profissional da sua região que tenha referência. Não, eu brinco, né, que tem a parte funcional e a parte recreativa, mas tem que ter especialização na urologia e na sexologia. Porque existem vários tratamentos estéticos e eu até dou uma alerta a homens. Não seja, né, não confunda ser machista com ser um homem saudável. É importante cuidar. As mulheres hoje em dia cuidam, fazem vários tratamentos estéticos, laser vaginal, clareamento, preenchimento. Por que não você cuidar desse negócio aí para sua esposa olhar e falar, uau, casamento saudável tem a ver com cuidado. E o que Deus mais deseja, quando olhamos para a palavra, é que esse casamento seja um lugar de amor, de conexão, de prazer, de cumplicidade, sabe? Eu quero te encorajar. Você não está assistindo esse programa à toa. Deus, de repente, está te sacudindo para dizer, ei, homem, cuida da sua saúde, cuida da sua intimidade, cuida do seu órgão íntimo. E eu brinco, tá, doutor? Eu falo, cuida enquanto tem vida. Sim, porque porque depois que tem a importante. disfunção, tem os desafios. Existem alguns trabalhos que mostram que para cada 9 mulheres que vão no ginecologista, um homem vai no urologista. Então, e isso reflete o quê? Expectativa de vida. Os homens vivem menos do que as mulheres, praticamente 10 anos aí, menos. Questões que você comentou sobre a disfunção erétil. A disfunção erétil, muitas vezes, é o primeiro sinal de que esse homem pode estar com a veia do coração, com as artérias do coração entupidas. Por quê? A artéria que irriga o pênis, ela é 10 vezes menor do que a coronária. Então, se já está dando algum sinal lá embaixo, às vezes é um sinal de alerta, que a gente precisa ter atenção aí da parte cardiovascular. Então, isso é muito importante, se cuidar. E se cuidar de toda forma, né? A gente fala muito que nós somos o templo do Espírito Santo e é importante, né, a gente cuidar. Então, assim, de nada adianta você ser super espiritual, você tá ali, você não conseguir cumprir o chamado que Deus tem para você, porque a sua máquina, digamos, seu coração talvez parou antes do momento. Imagina, você chegar lá depois, você tinha isso tudo para cumprir, viver, mas você não cuidou daquilo que eu te dei, de mais importante. Não foi responsável. Não foi responsável por aquilo. Meu Deus. Então, uau! Cuidar do nosso corpo nem sempre é só vaidade, né? Que aula,
que aula, meu Deus. Tá entendendo? Esse recado foi para você. Eu quero finalizar esse programa porque o tempo voou, te encorajando. Vou deixar aqui o @ do Dr. Estevão Amin, ele atende online e é realmente uma referência, um cirurgião dentro da sexologia masculina que tem feito a diferença na vida de muitos homens, especialistas, né? Especialista principalmente, né, na parte clínica ali da sexologia masculina. Eu quero agradecer, dizer que para nós foi uma honra e para você que está aqui. Nosso tempo voou, mas eu quero te encorajar. Esteja atento. A Família TV, né, a Fan TV, tem muitos programas incríveis para acrescentar conhecimento. Então, eu vou deixar aqui os @família.tv oficial e te encorajar a seguir e a compartilhar esse programa. Doutor Estevão, muito obrigada. Eu que agradeço, Ari. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço, por esse canal, que está trazendo tanto conhecimento, que conhecimento é libertação, né? Então, está ajudando tantos casais, tantas famílias. Parabéns. Amém. Deus continue abençoando. Obrigada. E para você que está aí, essa família abençoada, te vejo no nosso próximo programa Entre Nós. Beijo. Tchau, tchau.